Olá, estamos de volta para a nossa matéria de Teologia e Ecologia do curso de Bacharel em Teologia da FAECAD, da Faculdade FAECAD. E esta aula é a aula de número 7 e este é o vídeo de número 1. Espero que todos estejam bem e acompanhando atentamente o conteúdo aplicado aqui nesta videoaula. Muito bem, então, a aula de hoje, a de número 7, vai tratar de um tema muito atual, um tema até de certa forma que há alguns anos já vem sendo debatido, talvez não pela igreja, mas pela mídia, pelos meios de comunicação social, também pelas ONGs, sistemas governamentais, enfim, alguns estadistas. E por que a teologia também não debater, não falar, fomentar sobre o que está acontecendo no mundo, por exemplo, está acontecendo, e nós todos sabemos, de uma crise ambiental. Isso em todo o globo terrestre existe uma crise ambiental. E tem muito a ver com a nossa matéria, a nossa disciplina, que é Teologia e Ecologia. Bem, verifica-se também que existe uma crise ambiental, como já falei, no mundo. Não é só no Brasil, mas no mundo, e que muito compromete o ecossistema. Muito compromete o ecossistema. Imagine aqui a Terra, simbolizada por este objeto, e o que está em torno da Terra, toda a configuração universal também sofre os impactos de uma crise ambiental. É o ecossistema. Muito bem, então mentalizem aí este elemento, elemento que parece lembra a Terra, né? A Terra. E porque aí vem uma pergunta, que é uma questão. Por que os pontos de vista teológico, criacionistas, sofreram abalos quando no passado se levantaram acusações de que a ordem bíblica dada aos seres humanos, e já tratamos disso, os mandatos que Deus deu a Adão e Eva, aos primeiros seres humanos, mandatos cultural, mandato social e mandato também espiritual. Então, essa ordem, ou ordens, ou mandatos dados pelo Criador, sofreram abalos, quando no passado se levantaram acusações de que a ordem bíblica dada aos seres humanos de dominarem a terra e de explorá-la em seu proveito deu uma grande contribuição para a atual ameaça no meio ambiente? Será que os seres humanos entenderam de forma errada os mandatos de Deus, as ordens do Criador? Ao invés de cuidarem da terra, dela tirarem tudo aquilo que é proveitoso para o próprio ser humano, o ser humano entendeu isto de explorar a própria terra, por exemplo, em seu proveito próprio. Bem, já vimos em outras reflexões que
Isto é uma verdade, houve essa deterioração no pensamento, na cosmovisão humana. Com o passar do tempo, o homem e a mulher, o ser humano passou a ser um predador da natureza. Talvez para muitos cristãos, o problema da relação entre criação e salvação se coloque no nível de uma abordagem de cunho espiritualista, de proporções gnósticas. Por exemplo, quando alguém no passado afirmou, e tem até alguém que possa afirmar de forma espiritualista, que este mundo, o cosmos, jaz no maligno. Essa é uma expressão que faz com que se quebre uma relação, se desarticulem relações, comunicações com o meio ambiente, com o ecossistema, achando que tudo é só pelo lado espiritualista. Para muitos religiosos, o que importa, por exemplo, é que a alma seja redimida. Para muitos, a alma, sem o corpo, é um elemento invisível. Enquanto essa problemática faz eco na sociedade, a Terra está sendo abalada, destruída e sem defesa. É a denominada armadilha do chamado dualismo religioso. Veja bem que eu não estou falando de dualidade. Dualidades são partes que trabalham juntas, que se relacionam. Dualismo é quando há uma negação de um polo e a afirmação de outro. Por exemplo, o espírito é bom, o corpo é mau, e este vai ser castigado, vai ser deteriorado no último dia. Isso é dualismo religioso. Uma nota muito importante, e eu quero destacar aqui com você, é um tema de grande repercussão entre católicos e evangélicos nos anos 70 do século XX, cujo teor resumido da temática, que foi desencadeada teologicamente, resultou em estudos de juízos diferenciados, no sentido de que muitos admitiam que a compreensão de realidade dos escritos bíblicos possibilita lidar com destemor com as coisas do mundo, propiciando o progresso tecnológico. Então, esses juízos diferenciados, essa temática foi desencadeada de forma teológica. Portanto, passaram alguns a fomentar, a refletir sobre verdadeiramente o que os escritos bíblicos lá do Gênesis, os primeiros capítulos do Gênesis, fala sobre o mundo. Isto quer dizer que os cristãos são chamados à única ordem de dominação, que é desenvolver a salvação como resposta ao apelo a uma disposição
irrestrita e responsável para preservar o mundo, que é o espaço de provas e de bênçãos, outorgado, disponibilizado pelo Criador. Esse mundo é o nosso espaço de vida. E nesta matéria, teologia e ecologia, tenho sempre afirmado isto, nos vídeos, no material escrito, e é preciso tomar consciência. A criação é lugar incontornável de provas e de bênçãos. É aqui onde nós existimos. Na criação, a realidade se apresenta com consistência própria, rica e complexa. Tem de haver uma relação entre o homem e a natureza, como está mesmo no conteúdo dos relatos da criação em sua origem. Na Bíblia pode-se encontrar uma marca decisiva de estruturação dessa realidade. Deus se revelou mais profundamente no homem e a criação é oferta ao próprio homem, ao próprio ser humano, como bênção ou ocasião de graça. Percebe-se nessa linha estrutural a figura de gratuidade. Gratuidade de Deus para com o homem. Quanto ao problema do mal, percebe-se o aumento de contingência e seu desdobramento desde a origem. O homem é responsável pela distorção ocorrida. Isto está refletido nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores. Nós vamos finalizar este vídeo 1 da aula 7 e voltaremos a refletir. Até lá, então.